Gostaria de começar este tempo com uma pergunta complicada. Sei que é difícil começar o domingo de manhã logo com perguntas assim. Não tenho dormido as últimas noites só de pensar na resposta a esta pergunta. Se vocês tivessem que abdicar de um destes 3 alimentos para o resto da vossa vida, ou seja, nunca mais podiam comer um destes 3 alimentos, qual destes é que escolheriam? Primeira opção, pizza. Nunca mais podiam comer pizza para o resto da vida. Segunda opção, frango assado. E o terceiro, chocolate ou qualquer coisa feita com chocolate. Pensa bem, Arménio, se for frango assado, eu e tu não almoçamos. Então, gostaria de ouvir as vossas opiniões. Qual destas 3? Vou repetir então. Primeira opção, pizza. Segunda, frango assado. E a terceira, chocolate ou qualquer coisa feita com chocolate. Ok? Então, quem é que escolhe pizza? Ok, estão todos convidados para comer pizza amanhã em minha casa. Frango assado. Ok. E chocolate. Acho que eu também escolhi o chocolate. Força. O frango é o que tem mais, tem proteína. É só basicamente não é interessante. Ok. Mas se for do ponto de vista nutritivo, acho que ninguém vai escolher nada disto, né? Mas é pena o que é bom é o que faz mal, né? Hoje vamos olhar para um texto bíblico onde o povo de Israel estava a abdicar de algo. E eles julgavam que estavam a fazer a escolha certa, as suas atitudes pareciam que eles estavam a evidenciar a escolha acertada, mas Deus mostra que eles estavam a fazer a opção errada. Vamos abrir no livro de Isaías, é um livro que está no Velho Testamento. Para quem tem a Bíblia impressa, basicamente é abrir a metade da Bíblia um bocadinho mais para a frente. E agora vamos olhar para o capítulo 58. Então, para quem tem a Bíblia impressa, o 58, o número grande, e os números mais pequenos, do 1 até ao 12. Então vou repetir. Isaías, no Velho Testamento, capítulo 58, do versículo 1 até ao versículo 12. Já todos encontraram? Então eu vou ler. Grita em alta voz, sem te cansares. Que a tua voz seja forte como o som da trombeta. Denuncia ao meu povo as suas maldades, aos descendentes de Jacó os seus pecados. Procuram por mim dia após dia e mostram desejo em conhecer os meus caminhos. Até parecem uma nação que pratica a justiça e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Vêm pedir-me a sentença justa e sentem-se contentes por estarem próximos de Deus? Dizem, para que jejuar se tu não fazes caso? Para que mortificar-nos se não prestas atenção? Mas no dia do vosso jejum, buscais os vossos próprios interesses e oprimis todos os vossos empregados. Jejuais entre rixas e contendas, dando bufetadas impiedosas. Não devem jejuar como têm feito até agora. Se querem que a vossa voz seja ouvida nos céus, será esse o jejum que agrada ao Senhor? Será assim que o homem se mortifica verdadeiramente? Curvar a cabeça com um junco, vestir-se de luto e deitar sobre o pó, é para isso que proclamais um jejum, um dia agradável ao Senhor? O jejum que me agrada é este: libertar os que foram presos injustamente, livrá-los do jugo que transportam, dar a liberdade aos oprimidos, quebrar toda a espécie de opressão, repartir o teu pão com os fomeados, dar abrigo aos pobres sem casa,
vestir os que vires sem roupa, e não voltar as costas ao teu irmão. Então surgirá para ti a alvorada de um dia novo, e ficarás curado rapidamente das tuas feridas. O triunfo caminhará na tua frente, e a glória do Senhor atrás de ti. Então chamarás pelo Senhor, e Ele te responderá. Pedirás ajuda, e Ele te dirá: aqui estou. Se retirares da tua vida toda a opressão, o gesto ameaçador e o falar ofensivo, se repartires o teu pão com o esfomeado e matares a fome ao pobre, então a escuridão em que vives brilhará a luz. A tua obscuridade transformarás em meio-dia. O Senhor será sempre o teu guia. Até em pleno deserto saciará a tua fome e dará vigor ao teu corpo. Serás como um jardim regado, como uma fonte abundante, cujas águas nunca secam. Reconstruirás as velhas ruínas, levantas alásios sobre as antigas fundações. Vão chamar-te reparador das brechas e restaurador nas ruas destruídas. Vamos orar. Deus Pai, obrigado. Ó Pai, pela oportunidade de estarmos aqui juntos. Obrigado pela oportunidade de aprendermos um pouco mais acerca da Tua Palavra, um pouco mais acerca da Bíblia aqui juntos. Pai, te pedimos para que Tu possas continuar a falar ao nosso coração, à nossa mente. Pai, tenho certeza que já o começaste a fazer. Pai, quando nós acordamos, Pai, com este tempo de cânticos também. Pai, te oro para que possas criar espaço no nosso coração para receber a Tua Palavra. No nome de Jesus. Amém. Neste texto bíblico, Deus mostra-nos um povo que se sentia contente por estar próximo de Deus, que buscava a vontade de Deus, que procurava comunicar-se com Deus de uma forma intensa, de uma forma profunda, mas diz também que este povo tinha um problema para resolver. E Deus envia um homem chamado Isaías para apontar um problema para este povo que parecia ser tão autêntico, tão genuíno na sua caminhada com Deus. E o texto diz o seguinte: grita em alta voz, sem te cansares, que a tua voz seja forte como o som da trombeta. Denuncia ao meu povo as suas maldades, aos descendentes de Jacó os seus pecados. Deus não pediu a Isaías para fazer um pequeno reparo na atitude do povo de Israel. Deus estava a chamar a atenção para algo que o desagradava profundamente. Então, qual seria o problema com este povo que parecia ter escolhido a opção correta? Como é que um povo que desejava estar tão perto de Deus, que parecia tão genuíno, tão autêntico na sua caminhada com Deus, poderia estar tão errado para Deus o confrontar desta forma? O primeiro problema, apontado por Isaías, é que havia um desejo da parte do povo em estar com Deus, mas não havia transformação de vida. A sua forma egoísta de viver a fé levou-os a transformar Deus num objeto. O desejo de conhecer os caminhos de Deus, em estarem próximos de Deus, é enaltecido pelo próprio Deus nos primeiros versículos, no versículo 2 e no versículo 3. Deus não está a desprezar este desejo da parte de Israel em estarem próximos de Deus. O que Deus está a dizer é que, se eles amavam a Deus, então deviam cumprir os seus mandamentos. E a transformação acontece na nossa vida quando nós deixamos de olhar para Deus como uma espécie de gênio da lâmpada, em que nós esfregamos e pedimos 3 desejos, em que eu deixo Deus entrar na minha vida para que Ele cumpra ou me ajude a realizar os meus planos. E quando nós olhamos para Deus desta forma, a única coisa que muda na nossa vida é o local onde nós passamos os domingos de manhã, pouco arados, não como um tempo onde eu confronto a minha vida com aquilo que Deus quer fazer através dela, não onde eu peço a Deus para corrigir as minhas falhas, mas é um tempo onde eu encontro força para viver da forma como eu quero. E não é bem a mesma coisa. Aliás, não é de todo a mesma coisa.
Um dos problemas mais enfatizados por Isaías neste texto é que esta forma egoísta de viver a fé levou os israelitas a olharem para o seu próximo como um objeto. E quando nós interpretamos a nossa relação com Deus como um meio de satisfazermos apenas a nós mesmos, quase sempre nós nos tornamos autistas. Nós perdemos a noção do mundo que nos rodeia. Enquanto que os israelitas estavam apenas preocupados em obter respostas da parte de Deus para os seus próprios problemas, para as suas próprias necessidades, os mais fracos eram oprimidos. Haviam pessoas a passar fome, pessoas sem um lar, sem roupa para vestir. Isaías não está a falar aqui de nós entrarmos numa espécie de ativismo social só para aliviarmos a nossa consciência, como se fôssemos movidos por uma culpa intensa, ou para nos sentirmos bem connosco mesmos. Isaías está a falar de uma mudança radical na nossa mentalidade. Isaías está a falar de um amor que é resultado do trabalho de Deus em nós. Um amor desinteressado. No outro dia, estava a falar com um rapaz que dizia que uma pessoa da nossa igreja, durante vários meses, pelo menos uma vez por semana, o levou ao colégio onde ele estudava. E esse colégio fica a cerca de 50 quilómetros daqui. E este jovem indagava-se: não é nada, a mim não tem qualquer responsabilidade de fazer aquilo que está a fazer. Este é um exemplo prático de um amor desinteressado que nós estamos a falar. O amor que Deus coloca em nós e que nos leva a agir de uma forma compassiva, em benefício do nosso próximo. Mas Isaías não está a falar apenas de falta de compaixão pelo próximo. Isaías não está a falar apenas de ignorar as necessidades da pessoa que está à nossa frente. O problema era bem mais grave do que isso. Os israelitas tratavam mal. Eles agiam com preconceito em relação aos mais desfavorecidos. E faziam isto oprimindo os mais fracos. Por exemplo, aquelas pessoas que deviam dinheiro e que não tinham como pagar eram maltratadas. E muitas vezes o preconceito é gerado porque nós achamos que estamos num patamar acima dos outros. Achamos que somos superiores por causa da cor da nossa pele. Achamos que somos superiores por causa da nossa nacionalidade. Achamos que somos superiores porque temos mais estudos ou porque achamos que temos mais dinheiro. Mas quando a Bíblia fala de compaixão para com o nosso próximo, a Bíblia não está a falar de um ser superior que estende a mão a um ser inferior. A condição de vulnerável, a condição de desfavorecido, não muda a natureza de uma pessoa. Essa pessoa não deixa de ser quem é. A pessoa pode estar numa situação complicada, pode estar numa situação aflitiva, pode ter perdido tudo, pode ter feito todas as decisões erradas na vida. Mas isso não nos dá o direito de tratar o próximo com menos dignidade. Alguns bons anos atrás, fomos com uma equipa de jovens americanos que estava a ajudar aqui a nossa igreja e levámos estes jovens ao Cristo Rei. Eles estavam aqui a ajudar a nossa igreja, estiveram aqui durante mais ou menos 2 semanas e num dia de folga, para eles conhecerem um pouco do nosso país, para além de Outeiro de Pelima, levámos ali ao Cristo Rei, que fica perto de Almada. Enquanto estávamos a aguardar a nossa vez para entrar, eu vi um sem-abrigo que estava sentado num canto, muito perto assim de uma rede. E naquele momento eu senti que Deus estava a dizer-me para ir ter com aquele homem. E a minha primeira reação foi: porquê eu? Deus, tu não podes chamar uma outra pessoa para ir ter com aquele homem. Em Portugal nós temos um ditado, temos uma expressão que é longe da vista, longe do coração. E literalmente eu virei-me de costas para aquele homem que ainda estava bem longe e continuei a falar com o grupo. E o mesmo versículo que aparece aqui em Isaías rapidamente veio à minha mente: não te escondas do teu semelhante. Eu pedi algum dinheiro ao Tony, que, pensando bem, já paguei, não é? Fui a um café, comprei um bolo e fui ter com este homem. Enquanto estávamos a conversar, eu percebi que este homem tinha uma história de vida que podia ser a minha história de vida. Podia ser a história de vida de qualquer um de nós.
Este homem ficou desempregado, não teve qualquer direito a subsídio de desemprego, a indenização, a sua esposa deixou, não tinha onde viver, foi para a rua. Era a única hipótese que tinha. E esta pode ser a minha história e pode ser a história de qualquer um de vocês. Quando a Bíblia fala que a verdadeira religião é ajudar as viúvas e os órfãos, quando este texto diz que nós devemos repartir o pão com aqueles que não têm, que devemos dar abrigo àqueles que não têm um teto, não está a dizer que nós superiores devemos ajudar os coitadinhos. O que Isaías está a dizer é que nós devemos auxiliar o nosso próximo, porque ele é semelhante a nós. Quando nós escolhemos abdicar de nós mesmos, quando nós paramos de olhar para Deus como objeto ou para o próximo como objeto, nós começamos a viver uma verdadeira caminhada com Deus. Existe uma revolução que acontece na nossa vida. Isaías mostra-nos que esta revolução ela tem efeitos em nós e tem efeitos no nosso próximo. E em forma de promessa, Deus mostra ao povo de Israel que esta escolha acertada, esta escolha de abdicar de nós mesmos, seria o início de um dia novo. Um dia de cura para as suas feridas. Um dia em que Deus iria acompanhá-los, que as suas forças não iriam faltar e que Deus não ficaria em silêncio perante as orações ou perante os pedidos que eles fizessem. O que Deus está a mostrar aqui é que toda esta mudança no nosso interior, na vida das outras pessoas, começa com o coração mudado. Começa com o coração consagrado. E não com o coração cheio de nós mesmos. São duas coisas que não dá para caminhar em paralelo. São duas coisas que não se juntam. Uma caminhada centrada em Jesus Cristo, com Jesus Cristo no centro da nossa vida, e uma vida cheia de nós mesmos, são duas coisas que não dá para juntar. Joel, um outro escritor de um livro no Velho Testamento, mostra-nos esta necessidade de uma mudança interior quando diz: não basta rasgarem os vossos vestidos. Não basta estas mudanças exteriores que acontecem à vossa volta. É preciso mudar o vosso coração. Isaías mostra-nos um povo que desejava estar com Deus, que desejava conhecer mais a vontade de Deus, mas que tinha abdicado de algo crucial na vida cristã. E restringir a escolha entre amar a Deus e amar o próximo, entre o desejar passar tempo com Deus, conhecer mais a Deus, versus servir e ajudar o próximo nas suas necessidades. Quando nós colocamos estes dois ingredientes centrais na vida cristã como rivais, nós vamos fazer a escolha errada. Em nenhuma altura, Deus pediu-nos para fazer esta escolha. Amar a Deus, amar o próximo, definem-nos como cristãos. Um caminho diferente necessita de ingredientes diferentes. E Deus, através do profeta Isaías, leva-nos a um nível diferente e desafia-nos. Em vez de escolhermos entre amar a Deus e amar o próximo, nós somos incentivados a carregar numa terceira opção, abdicar de nós mesmos. Esta é a condição para nós experimentarmos uma revolução na nossa caminhada com Deus, na nossa relação ou na nossa amizade com Deus. E quando nós escolhemos abdicar de nós mesmos, nós não vamos procurar aproximar-nos de Deus com a desculpa de evitarmos o sofrimento do outro. Quando nós queremos abdicar de nós mesmos, nós também não vamos procurar no serviço ao outro uma forma de nos escondermos de Deus. Abdicar de nós mesmos é uma caminhada que dura a vida inteira. É algo que só Deus pode fazer em nós. É algo que nós não podemos fabricar pelas nossas próprias forças. É uma caminhada que nos obriga constantemente a olhar para dentro de nós. Deixar que Deus faça esse processo de avaliar aquilo que são as nossas motivações e trazer ao de cima. É também a escolha certa a fazer. Nós vamos ter a oportunidade, durante os próximos segundos, de ter um tempo mais introspectivo, onde podemos pensar um pouquinho acerca daquilo que nós ouvimos. E aqueles que quiserem, não é obrigatório, aqueles que quiserem e que gostariam de escrever algo para Deus neste momento, podem pegar uma folha que tenham à mão, podem utilizar o seu próprio telemóvel
Algo que gostariam de dizer a Deus neste momento com base naquilo que nós acabamos de ouvir. Então vamos ter este tempo mais introspectivo. Aqueles que nos estão a seguir a partir de casa podem fazer exatamente o mesmo. Deus, muito obrigado, Pai, por este tempo onde podemos refletir juntos acerca da Tua Palavra. Pai, te oro para que nos ajudes a fazer a escolha correta. Pai, ajuda-nos a abdicar de nós mesmos. Pai, te oro para que naquilo que são as nossas ações, aquilo que nós falamos, Pai, aquilo que nós pensamos, Pai, possa haver cada vez mais de Ti em nós e menos de nós nestes gestos. Pai, ajuda-nos a esvaziar-nos de nós mesmos. Pai, ajuda-nos a ter este desejo de sermos cada vez mais semelhantes ao Teu Filho Jesus Cristo. Pai, ajuda-nos nesta caminhada. No nome de Jesus. Amém.